vocês, junto a adorar ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. É um texto conhecido, primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Quero compartilhar com os irmãos dois versículos. Capítulo 23, o verso de número 14 e o verso de número 28 e 29, tá bom? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 14, 28 e 29. Quem achou, diga: eu achei. Eu achei. Isso que eu gosto dessa igreja aqui, que o povo é rápido na Bíblia, viu? Acha rápido. Diz assim a tradução da minha Bíblia, é uma tradução Novo Mundo, né? Uma tradução agora nova. Não sei que novo mundo é esse. É uma versão nova. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 14. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu o encontrar. Verso de número 28 diz assim: então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Remalecote. É uma língua diferente, viu? Selá Ramalecote. Depois Davi saiu dali e foi ver nas fortalezas da região de Engedi. Você senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que os irmãos já conhecem a história de Davi, conhecem esse texto, mas eu quero aqui tirar algumas lições dentro desse texto que nós fizemos menção dele, desses 3 versículos. E foi esses 3 versículos que me chamou a atenção, porque esses versículos eles estão ligados ao contexto que esse homem de Deus chamado Davi vai viver momentos cruciais da sua vida. E esse momento crucial que Davi vai viver é um momento difícil, que eu acredito que nem todo mundo estaria preparado para poder enfrentar o que Davi vai enfrentar. Um homem conhecido como o segundo coração de Deus, um homem que carrega sobre a sua vida uma unção, porque sobre Davi foi derramado um óleo na sua cabeça, e esse óleo que foi derramado foi diretamente de um profeta, sacerdote, juiz, Aleluia. uma ordenança de Deus. E ai de Samuel se não cumprisse aquela ordenança de Deus. Quando Deus chama Davi, vocês já conhecem a história, é só para a gente poder chegar onde nós lemos, conhecido como filho de Jessé. Davi é novo, mas Davi tem uma responsabilidade muito grande, que é de apacentar as ovelhas do seu pai. E Davi ele vai exercer isso com tanto cuidado e carinho, porque ele sabe que a ordem do pai era uma ordem que deveria ser cumprida. Enquanto Davi não tem idade, não tem idade suficiente para ir para o campo de batalha, para a guerra, Davi vai passar a cuidar dos negócios do seu pai,
que é cuidar das ovelhas de seu pai. Enquanto os irmãos mais velhos estão no campo de batalha, Davi está cuidando das ovelhas de seu pai. Aleluia. Então, o texto diz que Davi está cuidando das ovelhas, os irmãos na luta, na guerra, só que tem um porém aqui, é que essa luta que os irmãos saíram para enfrentar, parece que a luta não foi vencida, ou a batalha nem sequer começou, porque eles estão enfrentando um oponente chamado Filisteu, e só que no meio dos filisteus tem um gigante, que esse gigante, ele tem todo o preparamento de guerra, carrega sobre ele um armamentos pesados, e a Bíblia diz que o exército de Israel, que era comandado por Saul, o exército de Israel está paralisado, estagnado, porque só o grito do gigante coloca medo naquele exército de Israel, que era um exército tão poderoso, mas foi paralisado pelo grito do gigante. Por que o exército de Israel paralisou? Porque o líder do exército de Israel também paralisou. O líder do exército de Israel temeu e não teve inspiração, motivação para poder fazer com que os seus soldados se levantassem para guerrear. Naquela época, o rei tinha que estar à frente de uma batalha. O rei tinha que ser o primeiro a estar na frente da batalha, mas Saul está recuado, está acuado, escondido com medo dos filisteus e principalmente do gigante que está gritando, ameaçando o povo de Israel. E essa ameaça, esse grito já vai passar 40 dias e 40 noites. Ninguém se prontifica a lutar contra aquele gigante. Então, vem uma ordem da casa de Davi, e essa casa de Davi, a ordem é do pai para ele dizer: Davi vai levar alimento para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Davi, o jovem menino obediente, ele vai cumprir a ordem do pai. Não diz que quanto tempo ele levou para chegar ao acampamento, mas Davi, ele vai de todo o coração, com alegria imensa, cumprir a ordem do pai, que é levar alimento para os irmãos. Quando ele chega no acampamento onde está o exército de Israel, Davi, a primeira coisa que ele vai perceber é que uma voz está soando no meio do acampamento de Israel. Uma voz que está gritando aleluia, e o grito que está ecoando é o grito de um gigante que está 40 dias e 40 noites procurando alguém, convidando alguém, afrontando o exército de Israel para lutar, só que ninguém se prontifica, ninguém quer lutar, ninguém quer dar uma de corajoso para lutar com aquele gigante. E quando Davi chega no acampamento, que ele ouve o grito do gigante, a única palavra que Davi vai dizer: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Olha que interessante, que Davi não está dizendo quem é esse circunciso que está afrontando meus irmãos, que está afrontando a Saul. Ele está dizendo quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. Ele está entendendo que aquela batalha, que aquela guerra que o gigante está ameaçando, está afrontando, ele está afrontando a Deus. Então, quando ele está afrontando a Deus, Davi vai se prontificar para lutar contra aquele gigante. Só que antes dele lutar, o irmão mais velho aparece para Davi e vai dizer para Davi: Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do meu pai? Davi quer lutar com os gigantes, mas o irmão está preocupado com quem ele deixou as ovelhas. Davi entende que as ovelhas estão na casa do pai, ele está na casa do pai, está guardado pelo pai. E o irmão está preocupado com Davi, com quem ele deixou as ovelhas. Por que ele está naquele momento ali? O que ele vai fazer ali? Aí ele entende que Davi aparece ali, ele não aparece por acaso. A Davi aparece ali com uma ordenança do pai, aleluia. E quando o pai ordena Davi chegar ali, o pai manda ele levar alimento. Não manda Davi comprar briga, não manda Davi se envolver na guerra. Primeiro, Davi não tem idade suficiente para estar no exército de Israel.
ele não tinha idade para se alistar no exército de Israel. Davi não sabia segurar uma espada, Davi não foi treinado no campo de batalha. Davi, a única coisa que ele tinha em mão era uma marmita que ele estava carregando, aleluia, para os seus irmãos e a sua funda. Então Davi, ele aparece num cenário que o cenário não é dele. Davi aparece num cenário, aleluia, que o cenário não foi, aleluia, colocado para ele, foi colocado para o exército de Israel. Só que Davi vai pegar aquele cenário que era do exército de Israel, ele vai transformar aquele cenário, aleluia, num cenário de vitória para a sua vida. Escuta, irmã, Davi já recebeu a unção de rei. Davi já tem unção, Davi já tem um chamado, aleluia, Davi já foi escolhido por Deus, aleluia. O que Davi vai fazer? Ele vai lá, porque ele é um menino obediente, aleluia, porque chamado, derramamento de unção, se não acompanha através de obediência, esse chamado não é chamado, aleluia, porque todo chamado, toda ordenança tem que estar debaixo da obediência do Pai. E quando ele chega lá, escuta, irmão, ele vai ser levado a Saul, ele vai dizer para Saul: Saul, eu vou lutar, eu vou guerrear contra esse gigante. Saul tenta até colocar a sua armadura no corpo de Davi, mas Davi não consegue dar um passo, porque a armadura não era para o tamanho de Davi, aquela roupa não cabia em Davi, aquela armadura não era do tamanho de Davi, não foi feita para Davi. Davi não consegue dar um passo sequer na frente. Eu estou correndo aqui para a gente chegar onde a gente lembra, mas como eu vou demorar? Então escuta aqui, Davi, aleluia, está num cenário de guerra que não é um cenário de guerra para ele, só que ele vai comprar aquela briga, porque ele está vendo que todo o exército e o rei, ninguém se move, ninguém faz nada, o gigante está gritando, não aparece ninguém para lutar, aleluia, com aquele gigante. Davi está dizendo: olha, eu vou lutar. E o rei está dizendo assim: você não tem maturidade, tu não tem, aleluia, idade suficiente. Ele diz: como é que eu não tenho maturidade, como é que eu não tenho idade? Você sabe o que eu já passei na vida? Me desculpe aqui, escuta, isso aqui é o conjecturando. Davi parece que ele abre, aleluia, a sua blusa e mostra para o rei: rei, está vendo isso aqui, rei? Está vendo essas cicatrizes no meu corpo, essas marcas no meu corpo, essas marcas, essa cicatriz aqui, foi quando eu lutei com o urso, quando eu lutei com o leão, que ninguém viu, ninguém percebeu, mas o meu Deus, aleluia, ele viu, irmão. Então tem marcas, tem guerra, tem luta que a gente passou, que você passou, que eu enfrentei, que ninguém sabe, ninguém nunca viu, aleluia, mas são marcas que ficou em nós, aleluia, que você está de pé. Aí Davi está mostrando para Saul: eu tenho experiências que vocês não tiveram, eu enfrentei lutas que vocês nunca enfrentaram, eu vivenciei guerra que vocês nunca vivenciaram. Então Davi está mostrando para Saul que ele não tem tamanho, não tem idade, mas ele tem experiência própria do que é viver, aleluia, uma guerra. Aí Saul vai dizer assim: então você, já que você quer, então você vai. Davi vai dizer aonde? Vai descer no vale de Socorro. Quando ele desce no vale, lá está lá o gigante. O povo, o exército de Israel paralisou por causa do grito. O medo paralisa o exército de Israel. Davi escuta o grito, ameaça, mas Davi não tem medo. Davi vai dizer o que? Davi vai descer lá no vale para lutar com o gigante. Escuta, irmão, ter medo é normal. Todo ser humano pode ter medo, sentir medo. O que você não pode é deixar o medo te paralisar. Você não pode deixar o medo paralisar os teus projetos. Você não pode deixar o medo paralisar a tua caminhada com Deus. Medo é normal, porque o medo às vezes nos limita em certas coisas. Quer ver um exemplo? Alguém que ganha um carro e quer correr com o carro. Hoje o pastor trabalhou com a gente lá na Localiza. Hoje tem carro, principalmente o Cronos 1.0, tem limitador de velocidade. Se você correr com o carro e ele chegar a 100, se tu passar 100, 110, começa a piscar, começa a pitar. Aquilo ali é limitador de velocidade. Ele está mostrando para você que você chegou na sua velocidade, no seu limite de velocidade, que você não pode passar. Então aquilo ali é um limitador. O medo é um limitador, que você não pode passar daquilo. Você não pode passar dali. Agora você não pode deixar o medo paralisar você. Porque a gente vê hoje, tem pessoas que paralisaram por causa do medo.
Deixaram de caminhar por causa do medo. Deixaram de prosseguir porque o medo parou você no meio da trajetória. Escuta aqui, Davi está dizendo, o meu gigante está gritando, está afrontando, mas eu não vou parar porque o grito dele, ele está dizendo, não vou me intimidar por qualquer tipo de grito. Eu não vou deixar de descer o vale porque o gigante está gritando. Ele desce no vale. Quando ele desce lá no vale, ele vê o tamanho do gigante, ele não se pressiona. Ele não tem com o tamanho do gigante, com o aparato que o gigante está vestindo. Porque Davi está dizendo, eu não tenho escudo, lança, não tenho armadura. O que eu tenho é só uma funda. Aleluia! E Davi está dizendo, eu não tenho, não me pressumo com o aparato desse gigante. Então quando ele desce, que ele percebe que o gigante está preparado, algo que o gigante vai olhar para ele e dizer, peraí, você pensa que eu sou o quê? Que eu sou um cão para você vir a mim com pau, com lança? Aí Davi está dizendo assim, você vem contra mim com escudo, com lança, com espada, eu só vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi está dizendo, tu pode carregar a espada, gigante, tu pode carregar a armadura, pode estar preparado, mas eu não vou com a espada porque essa guerra não é minha. Eu não vou com o escudo porque essa guerra não é minha. Ele vai dizer, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ah, irmão, não tem. Davi está dizendo, o nome do Senhor dos Exércitos é suficiente para vencer essa guerra. Levanta a mão para o alto comigo nessa noite, aleluia. Tu não precisa de aparato, tu não precisa se apoiar em nome de ninguém, tu não precisa se apoiar em um empregador, em cantor, tu só precisa confiar no nome do Senhor dos Exércitos. É suficiente para você vencer essa guerra. Escuta, irmão, Davi desce, mata o gigante, arranca a cabeça, sobe, mostra para Saul, aqui ó, a cabeça do gigante. Sabe qual é a recompensa? A sua família ficará isenta de imposto, você vai casar com a filha do rei. E Davi, ainda novo, não cumpriu ainda isso, porque ele é novo. Só que a Bíblia vai dizer que dali por diante foi a pior fase da vida de Davi. Quando Davi mata esse gigante, pastor, parece que foi a pior coisa que aconteceu na vida de Davi, pastor. Sabe por quê, irmãos? Quando ele mata o gigante, Davi sobe, aí Davi volta para o pai. Davi vai ter um encontro de novo com os irmãos. Aí, no meio do arraial, Saul, que perde o Espírito de Deus, vai ser atormentado pelo espírito maligno. Aí alguém vai dizer, ó, tem um jovem aqui, ruivo, filho de Jessé, tocador de harpa, manda trazer ele. Quem é? Davi, o mesmo que matou o gigante. Aí Davi vai entrar dentro dos aposentos de Saul só para tocar harpa para ele. E o texto vai dizer que Davi tocava bem. O camarada tocava bem. Aí que vai dizer ao texto que Saul só se aliviava quando ouvia a canção do instrumento de Davi. Aí o espírito maligno se retirava dele. Só que Saul, que já perdeu o Espírito de Deus, de vez em quando o espírito maligno atormentava ele, porque ele dava brecha, o texto vai dizer que ele vai ouvir uma canção, que essa canção não vai soar bem no coração de Saul. E o problema aqui não é a canção, o problema aqui é Saul, porque já está desviado, não tem o Espírito de Deus. Então tudo que se toca, tudo que canta, tudo que louva, para ele é motivo de ciúme, porque Davi toca bem. E quando Davi começa a tocar e começa a ganhar popularidade no reinado de Saul, o que vai acontecer? O espírito da inveja vai se apossar de Saul. Porque Davi toca bem, matou o gigante, agora está ganhando popularidade no meio do povo. Aí uma canção que não vai soar bem é quando as mulheres cantam: Saul matou centenas, Davi matou milhares. Aí aquilo foi uma afronta para Saul. Aí o espírito maligno se aposta dele e diz: vou matar esse camarada, vou matar esse Davi. E olha que Davi não tem intenção de tomar reinado, de tomar nada de Saul. Davi não tem intenção nenhuma.
Mas na cabeça, no coração de Saul, ele precisa tirar Davi de jogada. Porque o cara está ganhando popularidade no meio do rei. As mulheres estão louvando. O exército agora, os soldados estão fazendo aliança com Davi. Dizendo, esse cara é bom de guerra, esse cara é bom, esse cara é talentoso. Então quando ele começa a ganhar popularidade, Davi inocente, porque ele entende, aleluia, que o que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele louva, ele coloca sempre o nome de Deus. Aleluia. Ele não se exalta com aquilo, mas o povo, aleluia, caiu na graça de Davi. Então o que vai acontecer? Saul agora coloca no coração querer parar Davi. Como que vai parar? Matando ele. Então Davi entende que ele não pode lutar com Saul, não pode guerrear com Saul. O que ele vai fazer? Vai ter que passar vivendo, fugindo a vida dele, fugindo para não morrer na mão de Saul. Como é que alguém que recebe uma unção na cabeça dentro da presença do Pai, oh glória, como é que alguém recebe a unção de Deus, uma visita de um profeta, que é profeta, sacerdote e juiz, na sua casa, recebe um óleo na cabeça e recebe uma profecia que você vai ser o rei de Israel? Como é que o camarada desse está sendo escolhido para ser rei? Não tem trono, não tem coroa, não tem ninguém, e agora tem que viver fugido para não morrer, só porque alguém quer matar ele com inveja. Ó irmãos, não é unção, é a promessa. É verdade. Olha o que é a promessa, olha que isso aconteceu, não foi em público. A unção de Davi, de Deus para Davi, porque a unção de Deus na vida de Davi foi na presença da família dele, do pai, dos irmãos. E escuta aqui, quando ele recebe na presença dos irmãos do pai, escuta, não foi em público. Aleluia. Mas aí o que acontece? Davi vai ter que fugir, porque Saul agora quer matar ele. Então o chamado, a promessa, às vezes causa essas angústias de a gente querer fugir. Davi não está fugindo do chamado, do propósito, ele só está fugindo para não morrer. Ele só está fugindo para não perder a vida antes que a promessa se cumpra. Então escuta aqui, ele vai fugir, vai viver fugindo, e Saul vai viver na caça de Davi. Escuta aqui, um dos maiores inimigos, pastor, de Davi, de Israel, era os filisteus. Só que na vida de Davi, o seu maior inimigo número 1 foi Saul. Era para ser os filisteus, porque Davi novo mata um gigante da linhagem dos filisteus. E era para ser os filisteus perseguir ele, mas não. Davi vai ficar um período sem lutar contra os filisteus. Só que ele vai viver fugindo, porque o maior inimigo dele foi quem ele lutou por ele. Aleluia. O maior inimigo de Davi foi aquele que ele foi lá e comprou a briga por ele, Saul. E ele já está fugindo. Só que nessas fugas de Davi, ele vai parar num lugar chamado Caverna de Adulão. E na Caverna de Adulão, ele vai achar lá homens, que esses homens, o texto vai dizer, que eram homens, homens endividados, algumas traduções vai dizer, homens endividados. Ou outras traduções vão dizer, homens rejeitados pela sociedade. Por que é homem endividado? Porque esses homens adquiriram dívida para proteger a família, para cuidar da família, só que não conseguiram pagar sua dívida e tiveram que fugir, abandonar sua cidade e poupar as suas famílias. Só que eles tinham que abandonar a cidade para não morrer, porque não tinham condições de pagar a dívida, e as famílias ficou trabalhando para pagar a dívida como escravos, mas os pais, os homens tiveram que fugir para não morrer. Então para onde esses homens vão? Para dentro da caverna de Adulão. E quem é que chega na caverna de Adulão? Davi. Quando Davi chega na caverna de Adulão, esses homens vão formar aliança com Davi. Aleluia. Esses homens vão estender a mão para Davi. Mas como é que esse homem vai formar aliança com alguém que diz que é rei, não tem trono, não tem coroa, não tem nada?
Como é que Davi ia formar aliança com os camaradas endividados também, que não tem nada para poder oferecer para eles? Porque Davi entende que a aliança não está ligada ao que eu tenho, ao que você tem. A aliança está ligada em caráter de fidelidade. Fidelidade a gente não se conquista de uma hora para outra, né? A gente se conquista no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, a gente da convivência. Só que Davi vai conviver pouco tempo com esses homens dentro da caverna. Aonde Davi vai conviver? Dentro da caverna, na pior fase da vida dele. Davi vai encontrar pessoas, amigos que vão estar lá, vai formar aliança com ele. E esses são os verdadeiros amigos que vai viver ao lado de Davi para o resto da vida de Davi. Quem esses homens? Esses homens vão formar a guarda real de Davi. Vai ser esses homens que vai ser chamados os guerreiros valentes de Davi. Como é que os homens valentes, que se nunca pegaram numa espada, só fugiram porque estavam endividados, estão dentro de uma caverna com medo de morrer? Davi também está fugindo para não morrer. Então esses camaradas estão lá com Davi, só que debaixo de Davi, na cabeça de Davi, tem uma promessa, que essa promessa não está ligada à caverna, não está ligada à dívida, não está ligada à promessa, está ligada, aleluia, àquele lá de cima que prometeu. Então quando ele descobre quem é Davi, que Davi conta a história para ele está dizendo: Davi, o que nós vamos formar aliança com você, não é pelo que você tem, o que você vai ter, mas nós vamos formar aliança com você, porque a gente caiu na sua graça. Escuta, irmão, esses homens vão chegar a ponto de provar a fidelidade dele para Davi, fazendo sabe o que? Atravessando a fronteira dos filisteus, só para pegar um copo d'água para oferecer para Davi, porque Davi sente o desejo de beber da água da fonte que havia do outro lado do território dos filisteus. Esses homens vão dizer: não, Davi, nós vamos lá buscar água para o senhor beber. Sabe o que vão fazer? Vão arriscar a própria vida deles para poder trazer água para o rei beber. Vocês sabem lá o que é isso, irmão? Sabe o que é amizade, aliança? Sabe o que é, aleluia, mostrar o que é companheirismo, aleluia? Esses homens estão dizendo: não, Davi, com sede o senhor não vai ficar, nós vamos lá buscar água. É daquela que o senhor quer beber, é daquela, nós vamos lá. Eles atravessam a fronteira, aleluia, vai no território do inimigo para trazer água para Davi. Sabe o que é isso? Eles estão dizendo: Davi, eu estou do teu lado, se for possível eu vou arriscar minha vida, mas nós vamos até o final, Davi. Isso que é companheirismo, fidelidade, irmão. Me desculpe aqui a palavra chula. Companheirismo não é essa que a gente vê por aí, não, que tu daqui a pouco está do teu lado, mas por trás está te apunhalando, está falando mal de você, aleluia, está contando a tua vida. Isso não é companheirismo, aleluia. Companheirismo é aquele, aleluia, que mesmo na hora difícil ele está dizendo: eu estou do teu lado, eu estou com você, esse momento vai passar, é só uma fase, essa fase de caverna, de Adulão vai passar, mas é nessa caverna que ele vai formar a verdadeira aliança, o seu verdadeiro exército. Aleluia. Vou correr aqui, escuta. Como eu disse, Davi está fugindo. Davi teve a oportunidade de matar Saul, não matou. Agora ele vai fugir de novo. Capítulo 23, problema. Davi está fugindo. Agora ele está com esses homens. De 400 foram para 600 homens que firmaram aliança com ele. Rapaz, Davi, pastor, Davi tem um negócio que onde ele passava, parece que tinha um imã com ele. Onde ele passava, as pessoas caíam na graça de Davi. Queria estar do lado dele, não é verdade? O povo queria estar do lado de Davi, parece que tinha um imã de atrair. Aleluia. Oh, glória, porque quem tem propósito, unção de Deus, aonde passa, aleluia, arrasta mesmo, porque sabe que sobre ele tem algo de bom. Escuta, Davi vai agora com 600 homens para onde? Para uma cidade chamada Keila. O nome é até bonito, né? Keila. Os Zifeus, um povo nômade do deserto, está ali. Estou nessa cidade. E Davi está em Judá. O texto vai dizer que Davi fica sabendo que os filisteus vão entrar dentro de Keila, vai lutar, guerrear contra Keila. Davi do outro lado. Davi vai orar a Deus, consultar Deus, vai perguntar: Senhor, é para mim ir ajudar a cidade de Keila, lutar?
por eles, ajudar eles na guerra, o Senhor disse: vai, Davi, vai lá guerrear por eles. Aí Davi vai comunicar os homens, 600 homens. Quando Davi comunica: nós vamos para Keila, vamos guerrear lá, lutar contra o filisteu. Os soldados de Davi, o texto vai dizer que eles temeram, tiveram medo. Primeira guerra que os homens vão enfrentar. Eles estão com medo. Eles estão dizendo: Davi, se daqui de Judá a gente estamos sentindo medo, imagine quando a gente chega lá para guerrear contra os filisteus. Aí Davi: peraí, tem alguma coisa errada. Deus falou comigo que era para mim pelejar com eles. Espera aí. Davi vai de novo orar, buscar a direção de Deus. Aleluia. Aí Davi disse: Senhor, é para mim realmente lutar contra os filisteus? O Senhor disse: vai, Davi, vai, porque eu já dei os filisteus nas tuas mãos. Aí a Bíblia vai dizer que agora os homens se encorajaram, porque até então, quem vai aparecer nesse cenário de guerra? O sumo sacerdote Abiatar, com glória. E quando o sacerdote Abiatar chega, ele não chega sozinho, ele chega o quê? Chega com a estola sacerdotal. A estola sacerdotal, símbolo de comunicação com Deus. Então, quando os homens de Davi viram o sacerdote chegando, ele: opa, peraí, tem sacerdote, tem rei, tem soldado. Peraí, o soldado agora vai criar coragem, porque o Davi vai consultar a Deus, porque chegou um sacerdote. Sacerdote, onde chegava, era símbolo de respeito, de autoridade. E quando o sacerdote chegou, aí ele falou: agora nós vamos para a guerra. Vamos. Os homens criaram coragem. Porque isso daqui, Davi está dizendo: nós vamos para a guerra. Ele está dizendo: Davi, poxa, se é daqui a gente está com medo, imagina quando chega lá. Eles estão dizendo para Davi: não basta só dizer vamos para a guerra. A gente nunca lutamos, nunca pegamos em arma, só vivemos fugindo, igual você. Então, para eles, está dizendo para Davi: não basta só palavra dizer vamos para a guerra. Precisa acontecer alguma coisa, Davi. Aí o que acontece? Chega o sacerdote. Aleluia. Presença máxima de autoridade. A autoridade máxima não era Davi, era o sacerdote, porque era a consulta de Deus. Aí quando acontece, aí eles se levantam, vão para a guerra. Chegaram lá, venceram Keila. Venceram os filisteus, protegeram a cidade. Davi está ali na cidade de Keila. O que vai acontecer? Escuta aqui. Davi está inquieto. E aqui eu vou abrir um parênteses, vou falar 3 verdades certas. Davi está inquieto, por quê? Porque ele está em Keila, mas parece que tem alguma coisa que vai acontecer. Você já percebeu que você chega num lugar, parece que alguma coisa não está legal. Parece que estão tramando alguma coisa. Parece que você chega num ambiente, você percebeu: peraí, falaram de mim, estão querendo falar de mim. A pessoa começa a falar e quando muda de assunto, quando chega, peraí, está alguma coisa errada. O coração logo palpita. O coração não deixa enganar. E Davi está lá em Keila. Só que lá em Keila, o que ele fez? Lutou contra os filisteus para defender a cidade. Está lá na cidade. Os homens de Davi estão lá. Só que tem um porém. Davi está inquieto. Ele vai pegar, chamar o sacerdote, vai consultar Deus de novo. Vai mandar o sacerdote trazer a estola sacerdotal para consultar de novo a Deus. Senhor, ô Senhor, na minha palavra, tem alguma coisa que não está legal aqui. Senhor, é para mim sair aqui dessa cidade? A resposta de Deus é: Davi, sai daí. Olha o que Davi vai orar de novo para Deus: Senhor, não me leva a mão não, mas tem uma coisa aqui que não está legal. O que é? Senhor, esse povo, eles vão me entregar para Saul? E Deus vai dizer: vai, Davi, pior que vai. Porque Saul agora está sabendo que Davi está lá em Keila. Então ele vai vir com o seu exército para pegar Davi, para matar Davi. E Davi já está com o coração palpitando. Escuta aqui, olha, irmãos, Davi está com o coração palpitando, dizendo que alguma coisa está de errado ali. Peraí, o cara que lutou pela cidade, defendeu a cidade, protegeu o povo. Agora o povo, o próprio povo que lutou, está dizendo: vamos entregar Davi para Saul. Aí Deus se manifesta: Davi, sai daí, porque eles vão te entregar para Saul. Vão te entregar para Saul te matar. O que a Bíblia vai dizer? Que Davi consegue sair dali e vai lá para o deserto de Zif. Você já percebeu? Que o povo que ele lutou, que ele defendeu, que ele protegeu,
agora quer matar ele, está entregando ele, está traindo Davi. Isso aqui, ingratidão. Davi lutou por eles, guerreou a guerra deles, e agora eles estão entregando Davi para ser morto para Saul. Você já viu gente assim? Por mais que você faz, por mais que você ajuda, por mais que você estenda a mão, mas estão por trás, aleluia, tramando para te entregar. Estão por trás, aleluia, querendo te entregar. Porque tu lutou, tu guerreou. E eu aqui aprendi uma coisa: não espere aplauso de ninguém. Aleluia! Não espere de ninguém aplauso se alguém vai dar tapa no teu ombro e dizer, aleluia, obrigado pelo que você fez. Davi lutou pela cidade, mas ele lutou na direção de Deus, porque ele consultou a Deus. Aleluia! Mas mesmo na direção de Deus, ele lutando, o povo traiu Davi. Não, aleluia, esqueça disso. Mesmo você na direção de Deus, na vontade de Deus, você corre o risco de ser traído por alguém que você está lutando, está defendendo. Mas sabe qual que é o mal disso, aleluia? É que Deus não te deixa enganado, aleluia. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite, aleluia. E outra coisa que eu vou dizer para você é que Davi, aleluia, viu a traição de Queila, viu o povo trair ele, viu o povo fazer por ele. Ele lutou, guerreou, pelejou, protegeu, defendeu, aleluia. Mas você não vê Davi a momento nenhum pegando os homens dizendo, vamos matar então todo mundo que traiu a gente. Não. Sabe o que Davi faz? Davi ele faz o seguinte: já que a gente não é bem-vindo aqui, já que a gente aqui foi mal recebido, então me desculpe a palavra chula, perna para quem te quer, aleluia. Se você lutou, se você defendeu, se você fez, aleluia, e ainda te traiu, a tua parte você fez, aleluia. Já que não querem você lá, não se preocupa, aleluia. Sai fora desse ambiente, sai fora do meio desse povo, aleluia, que você luta, que você briga, que você defende, que você dá o teu melhor, aleluia, mas por trás de você está te punhalando, está te, aleluia, te entregando, está te traindo, aleluia. Louvado seja Deus. Não se esqueça, aleluia, porque tudo isso está acontecendo com Davi. Sabe o que a gente quer? Por causa de uma promessa que está sobre a cabeça dele. E quem tem promessa vai ser perseguido, vai ser traído, vai ser caluniado. Mas você vai fazer o quê? Se você não pode, aleluia, revidar, sai, fuja, mas cumpra, aleluia, o que Deus tem para aqui. Você pode virar para alguém que está ao teu lado e diga, irmão, tudo isso é porque tem promessa. Diga, tudo isso é por causa da promessa. Vai ser traído no trabalho, vai ser traído na escola. Não me desculpa, vai ter relacionamento que vai te trair, mas você não pode perder o seu controle emocional pelo equilíbrio. Você tem que permanecer, aleluia, naquilo que Deus falou. Sabe o que a minha esposa fala comigo? Minha esposa fala assim, filho, quem quiser pecar, peque. Quem não pode somos nós. Quem quiser errar, que erre. Quem não pode somos nós. Se mantém intacto, se mantém na sua posição, se mantém naquilo que Deus te chamou, se mantém com a promessa sobre a tua vida, porque Deus ele vai cumprir. A quem tem promessa tem que passar por isso mesmo, tem que ser perseguido, tem que ser afrontado, tem que ser caluniado mesmo, aleluia. Vai ter momento que até na tua casa vão te trair, até dentro da tua família, aleluia, vão te querer te escorraçar, te jogar para fora, aleluia. Mas Deus está dizendo, isso é a promessa que ainda está de pé, aleluia. Permaneça, porque Deus tem propósito para a tua vida. Oh, glória. Irmão, se eu contar para vocês qual foi a última que eu passei, a minha vontade era, sabe, de largar tudo, de abandonar tudo, de dizer para Deus, chega, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais isso para mim. Se eu contar para vocês, vocês vão cair o queixo e não se esparrem, porque isso não vem de ímpio, isso não vem, aleluia, de mundano, isso vem de crente, isso vem de pessoas que dizem que tem o nome no livro da vida, que diz que é batizado, roda, fala em mistério, fala em língua, me desculpe, mas esses são os Saul, ele está desviado, sendo espírito, só está dentro da igreja, mas tem raiva de você, tem inveja de você, porque sobre a tua cabeça tem uma promessa.
Davi vai ter que fugir de novo. Para onde? Deserto de Zif. Chega no deserto de Zif. Davi desce. Vai descendo lá para o meio do deserto. Quando chega lá, na fortaleza, olha o que vai dizer o texto, na fortaleza de Zif. Aleluia. Então deserto não é humilhação. Deserto, como a gente diz, não é provação. Deserto não é um momento de você se descabelar, de perder o controle. Deserto ainda é fortaleza. Deserto ainda é fortaleza. Quando Davi desce lá para o deserto, escuta aqui, versículo 14, nós lemos. Davi permaneceu aonde? Nas fortalezas do deserto de Zif. Glória a Deus. Ah, irmãos, Davi vai para a fortaleza de Zif, pastor. Vai para a fortaleza. Que fortaleza era aquela, irmão? Que fortaleza é essa aqui? Como é que vai se ver? Olha só, se a gente olhar na região geográfica, não tinha como exército, não tinha como ninguém chegar aonde Davi estava nesse deserto. Porque é cercado de montanha, de rochas. E quando Davi desce lá, até para Davi era difícil o acesso para ele andar. Só que quando ele desce no deserto de Zif, Saul também não consegue descer. Aleluia. Aí Davi entende que ali é uma fortaleza, que o deserto ali vai guardar ele, vai proteger ele. Glória. Olha o que o versículo vai dizer. Que Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que Saul Glória o a Deus. encontrasse. Você entendeu isso aqui? Eu vou repetir para você ver se você está entendendo. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Olha só, quem está fugindo? Davi. Quem está perseguindo é Saul. A Saul aqui é a representação do mal. Saul aqui é a representação do diabo, que está perseguindo quem tem promessa, quer tirar a vida de quem tem promessa. Então Davi vai para onde? Para a fortaleza. Quando ele chega na fortaleza, o texto vai dizer que Saul está continuamente perseguindo Davi. Aleluia, perseguição implacável. Mas o texto vai dizer que Deus não permitiu que Saul o encontrasse. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Você está no melhor lugar aonde Deus te colocou, na fortaleza. E que fortaleza é essa? É a fortaleza do teu deserto. Não sei que deserto que você está passando. Se você acha que esse deserto não é fortaleza, está enganado. Isso aí, aleluia, não tem, louvado seja Deus, lugar mais seguro na face da terra do que esse deserto que você está. Aleluia. Não é aleluia, não é o FBI, não é o BOP que vai te fazer a segurança. A tua segurança é o deserto, a fortaleza de Deus, aleluia. E outra coisa, o diabo está rodeando, procurando, quem está incessantemente atrás de você, dizendo: vou parar, vou matar, vou destruir, vou acabar, vou fazer e acontecer. E Deus está dizendo: eu não vou permitir que você encontre, aleluia, Davi. Levanta a mão para dar glória a Deus nessa noite aí. Aleluia. O diabo está doido para te pegar, para te matar, para te parar, para parar a promessa. Mas Deus aqui é Deus, não é eu, Deus. Deus está dizendo: não vou permitir o mal te tocar, chegar na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério. Deus está dizendo: aleluia, o mal não vai tocar em quem está na fortaleza, a fortaleza de Deus. Levanta a mão para adorar a Deus aí. Levanta a mão para dar glória a Deus aí, aleluia. Esse deserto, aleluia, é tua melhor segurança, meu irmão. Esse deserto, aleluia, é tua fortaleza. Salmo 46 diz: aleluia, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Fica nesse deserto, fica nessa fortaleza, que é aí que Deus está te guardando, é aí que Deus está te protegendo. Saul, o diabo está doido para te pegar. Saul, o diabo, está doido para te parar, para te matar. Mas Deus está dizendo: enquanto você estiver na minha fortaleza. Qual é a fortaleza aqui? É
é o centro da vontade de Deus. Enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, aleluia, não vai ter mandinga, não vai ter macumba, não vai ter convite, não vai ter, aleluia, bruxaria. Pode ali, aleluia, falar mal de você, pode estender a língua, pode jogar praga, pode jogar maldição, pode falar o que quiser, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, aleluia, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar. É calante ou mandarabia, eu me pequeno na área seca, eu me se de calha para lá, eu me pequeno na sua, é calante ou marraia, é que não se quebra, aleluia. Eu estou recebendo uma graça aqui para dizer para você, aleluia, Saul quer te parar, Saul quer te matar, a inveja quer te parar, o mal quer te parar, mas Deus está dizendo, enquanto tu descer na fortaleza, tu será guardado, tu será escondido, e o mal não vai te tocar. Eita glória, levanta a mão para dar glória a Deus aí, irmão, levanta a mão para dar glória a Deus aí, irmã, vira para quem está do teu lado e diga, aleluia, enquanto você estiver na fortaleza de Deus, aleluia, ninguém vai te tocar. Ninguém te toca. Isso aqui não é mensagem coach, não. Isso aqui é mensagem, aleluia, para te levantar, para dizer para você, aleluia, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser te perseguir, deixa quem quiser se levantar contra a tua vida. Enquanto você estiver na vontade de Deus, na fortaleza de Deus, no querer de Deus, aleluia, ô meu irmão, vai ter dois trabalhos, vai levantar e vai cair por terra, vai levantar e vai cair por terra. Por quê? Porque Deus vai comprar a tua briga. Coloque sobre seus pés, por favor. Eu encerro. Glória a Deus. Eu ia falar sobre Selah Malacote. Eu não vou falar. Escuta. Às vezes a gente passa por certas situações e Deus permite a gente passar. Eu acho que a maior prova de Davi era Saul. Não era o filisteu. Porque o filisteu primeiro ele matou, arrancou a cabeça e acabou. Depois de 20 anos depois vai surgir outro filisteu. Davi vai lá, luta, mata, acabou. Mas a maior luta de Davi foi Saul. Aleluia. Davi está lutando com um inimigo só por causa da inveja. Só que Davi não retribui a Saul. Guerra contra Saul. Ele não quer guerrear contra Saul. Ele prefere fugir. Porque ele sabe, enquanto Saul estiver no trono, ele deve respeito a Saul. Aleluia. Então ele não quer lutar com Saul. Como é que alguém vai respeitar alguém que está perseguindo? Quer matar? Então Davi entende que o respeito que ele tem por Saul é porque foi ungido, ele é ungido do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se todos nós entendêssemos que todo ungido do Senhor não se deve pagar o mal com o mal, a gente sofreria menos. Sabe que tem muita gente sofrendo? Porque fala mal do ungido do Senhor, se levanta contra o ungido do Senhor. E Davi não fez isso. Aleluia. Davi não falou de Saul. Tu não viu no texto Davi falando de Saul, guerreando contra Saul, colocando na rede social sobre Saul, mandando mensagem para alguém sobre Saul. Tu não vê Davi fazendo isso. Ele está dizendo, eu prefiro fugir, mas enquanto ele estiver no trono, eu tenho que manter respeito. Aleluia. Glória a Deus. Aí Davi entende que a hora dele vai chegar. Oh irmão, quanto tempo levou
para Davi, para ser confirmada a unção dele, agora na presença do povo. Davi vai ser ungido em Hebrom, já no meio do povo. Davi agora vai ser ovacionado a rei. Ai, meu Deus. É por isso que você não entende, por causa dessas angústias que você passa, essas perseguições, essa vontade de sumir, de desaparecer. Sabe o que é isso? É o chamado gritando lá dentro. Aleluia. Aí você para, se você estivesse lá fora no mundão, você já tinha perdido tudo. Porque quando a gente quer pagar o mal com o mal, lá fora o mundo é terrível. O mundo não quer saber que sobre você tem uma unção, tem uma promessa. Não. Então é melhor você ficar aqui. Fica aqui na fortaleza. Querendo ou não, isso aqui é uma fortaleza. E é de Deus. Glória a Deus. Então, tu vai passar por todos esses ataques. Mas lembrando que é tudo por causa de uma promessa. E se Davi morre, hoje eu e você não estaremos aqui para contar. Porque foi da linhagem de Davi que veio o Messias, o nosso Jesus, o nosso Cristo. Grave isso, curva a tua cabeça. Deus, soberano, altíssimo e eterno, louvamos o teu nome nessa noite, pelo privilégio de anunciar a tua palavra. A glória sempre será tua, a honra sempre será sua. Nada pertence a nós. Somos apenas, Senhor, um instrumento para ser tocado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, como ela vem enraizando no meu coração, ela possa enraizar no coração da tua igreja, que ela possa crescer, frutificar, e que o Senhor possa ser a nossa fortaleza nos dias da guerra, da perseguição. Possamos nos mantermos firmes, intactos, preservados, Senhor, ainda que estejamos na fortaleza, mas estaremos seguros, Senhor, porque a nossa maior vontade é estar no centro do teu querer. Abençoa a tua igreja, os teus ungidos pastores desse rebanho. Continue fortalecendo, sustentando eles nesse ano de 2026. Que seja ano, Senhor, de prosperidade, de crescimento, de promessas concretizadas, tanto para o ministério deles, para todos que estão em sua volta e para esta igreja. Eu profetizo nessa noite, e você deu uma salva de palmas bem forte.